Oi pessoal, meu nome é Homero, sou professor de Geografia do Colégio Neruda. A dica para os vestibulares agora que vão em sequência, né, FUVEST, Unesp. FUVEST é o último, né, mas tem a Unicamp e a Unesp também, sobre os biomas brasileiros. Tá? Então eu queria fazer um rápido resumo para vocês, porque normalmente esses assuntos aparecem ou simplesmente falando sobre os biomas, ou alguma questão ambiental ligada à deterioração desses biomas ou à destruição desses biomas. Então vamos lá, usando esse mapa aqui, o bioma número 1 que está marcado aqui no mapa do Brasil é o bioma amazônico, né? Então é o maior bioma brasileiro, ele tem aí perto de 4 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Lembrando que quando você fala em bioma, você está falando de todo um conjunto natural que envolve clima, relevo, vegetação, hidrografia dessa região. Não é apenas a vegetação, embora a vegetação seja dominante, né? O visual predominante é o da vegetação, tá? Então, no caso do bioma amazônico, é o maior bioma brasileiro. Hoje ele tem aí perto de 12 a 13% já destruído pela ação humana, mas é uma área que tem um subsolo muito rico, uma vegetação bastante diversificada. Então uma das características do bioma é a biodiversidade, a grande biodiversidade, né? É uma área de subsolo muito rico também, com presença de grandes reservas minerais, né? E uma área hoje no Brasil pouco povoada, uma área muito grande, pouco povoada, e que desperta o interesse aí pelo seu potencial hidrológico, pela quantidade de água que existe e pelos seus recursos naturais. Então, frequentemente a gente tem perguntas a respeito do bioma amazônico, né? E a ação humana, os projetos agropecuários, a exploração de minérios, que sempre colocam em risco a preservação desse bioma. Um segundo bioma, que é o segundo maior bioma brasileiro, é o bioma do Cerrado. Então o Cerrado ele aparece no Brasil predominantemente ligado ao clima tropical. Então é um bioma que é formado por vegetação arbórea arbustiva, tá? Formado por algumas áreas com uma vegetação um pouco mais densa, que a gente chama de cerradão, e outras por campos limpos, que são áreas usadas tradicionalmente para pastagens. A região do bioma do Cerrado, ela também, hoje existe um grande processo de destruição da sua área nativa, e é uma área onde você tem hoje os grandes projetos agropecuários em expansão, principalmente a soja, a expansão do cultivo da soja para essa região, que tem provocado também a sua destruição, tá? É o segundo maior bioma brasileiro. Um terceiro bioma, o bioma da Caatinga, né? Que é o bioma que aparece exclusivamente ali no sertão do Nordeste brasileiro, adaptada ao clima semiárido. É uma vegetação xerófila, uma vegetação adaptada, então formada por cactos, por algumas plantas que se adaptam à falta de chuva, já que o clima semiárido é um clima com pouca chuva e muito quente. Então a vegetação que se adapta a esse tipo chama-se caatinga, né? A palavra caatinga deriva da língua tupi, que significa mata branca, porque ela fica com um aspecto esbranquiçado na época da seca, tá? Então a vegetação da caatinga, o grande problema aqui nessa região do sertão é a ausência de chuvas. As chuvas são muito escassas e muito irregulares. Você tem a única drenagem aqui permanente, é do Rio São Francisco, que nasce em Minas, né? Nasce na região da Serra da Canastra em Minas e deságua aqui no litoral do Nordeste. E os grandes projetos, por exemplo, a transposição das águas do São Francisco, que é um projeto do governo, com a ideia de levar as águas do São Francisco para outras áreas do sertão e para tentar evitar a falta ou a ausência de chuvas, né? Muito controverso também, porque muitos dizem que esse projeto é caro e é um projeto que poderia ser resolvido, a questão da seca poderia ser resolvida de outras maneiras. O quarto bioma que eu queria destacar para vocês é o bioma do Pantanal Mato Grossense, né? Esse bioma
que é uma região tipicamente de planície e é atravessada pelo Rio Paraguai, pelas águas do Rio Paraguai. Então, nas épocas das cheias, o rio transborda e inunda, formando uma área com grandes lagoas, com grandes áreas alagadiças. É uma região tradicionalmente ocupada também pela pecuária e agricultura, mas principalmente pela pecuária bovina. Tá? O quinto bioma, o bioma que acompanha aqui, margeia o litoral, é um dos biomas muito parecido com o bioma amazônico, que é o bioma da Mata Atlântica. Né? Alguns livros e a própria classificação do Aziz Absaber usava a expressão domínio dos mares de morros, porque é onde você tem aqui um conjunto de montanhas antigas acompanhando o litoral, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, cobertas por uma floresta que é a Mata Atlântica. Essa floresta também é de grande biodiversidade, é o que a gente chama, né, os biólogos chamam de hotspots, são áreas de grande potencial biológico, de grande biodiversidade. E também a área da Mata Atlântica é uma área muito com uma atuação humana muito devastadora. Né? Hoje resta menos de 10% da mata nativa em todo o litoral brasileiro. Tá? E é uma área que, como tem essas serras, esses morros, sempre sujeita, já que a vegetação não existe mais, sempre sujeita a desmoronamento, deslizamento de terras. Então, com muita frequência você vê, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde você tem aquelas favelas, aquelas áreas marginais nos morros, você tem sempre muito desmoronamento na época das chuvas, janeiro, dezembro, que chove bastante aqui no Brasil, época do verão. Então você tem aqui problemas relacionados a esse bioma. Então é uma área muito alterada pela ação humana, bastante urbanizada, é a área que tem a maior concentração demográfica no Brasil, né? Portanto esse bioma sofre bastante as consequências disso. O sexto bioma, já no sul do Brasil, na região sul, é o bioma da Mata de Araucárias, ou o bioma das Araucárias, que é a única floresta aciculifoliada no Brasil. As outras, tanto a Amazônia quanto a Mata Atlântica, são latifoliadas. A floresta das Araucárias é uma floresta aciculifoliada, ou seja, ela é formada por folhas em formato de agulha. Elas são folhas finas, né, e adaptadas a um clima mais frio, né, que é o clima subtropical aqui no Brasil. Essa floresta aparece exclusivamente no sul ou em algumas regiões do sudeste nas altitudes maiores, como Campos do Jordão, algumas áreas com altitude Poços de Caldas, que são áreas de altitude maior, que o clima é mais frio também, então há a condição dessa vegetação se desenvolver. Então, o domínio das araucárias aparece exclusivamente no sul, predominantemente no sul, e em algumas regiões do sudeste, nas altitudes maiores. E no extremo sul do Brasil, o bioma do Pampa, o Pampa gaúcho, a campanha gaúcha, que na verdade não é um bioma exclusivo brasileiro, ele extrapola os limites do Brasil, ele chega até o Uruguai e chega também à Argentina. Você tem também o Pampa Uruguai e o Pampa argentino. É um domínio onde você tem predominância de florestas, de matas de vegetação de gramíneas, vegetação rasteira, e onde predomina a pecuária bovina e ovina, né? Criação de ovelhas e pecuária bovina, tanto na Argentina quanto no Uruguai e no Brasil. Você tem aí o grande uso desse bioma para pastagens, para áreas de pastagem, já que é uma vegetação plana, é um relevo plano, com uma vegetação rasteira que favorece muito o pastoreio. Então esses biomas normalmente aparecem nas provas, nas 3 provas aí que vão acontecer agora no final de novembro, FUVEST, Unicamp e Unesp, e com perguntas relacionadas às suas características ou à ação humana sobre os seus domínios. Ok? Um abraço e boa prova para todos.